Agora vamos ver esse parágrafo 105, do 105 até o 108, onde nós vemos ali algo bem interessante, que vai falar sobre a inspiração e verdade da Sagrada Escritura. Então nós vemos, que aqui, quando fala da inspiração, o Espírito Santo que inspira, como nós rezamos no credo, Niceno Constantinopolitano, ali vai dizer, o Espírito que falou pelos profetas, não só pelos profetas, mas é claro, aqueles que exerceram a vocação profética, os profetas, os patriarcas, os antigos, que nós vemos justamente isso. E é claro, inspirou para que esses homens colocassem por escrito aquelas que eram as coisas essenciais para a nossa fé, para o nosso entendimento da revelação divina, para aquilo que principalmente viria por fim, que seria a plenitude da revelação, que é a vinda do próprio Filho de Deus sobre esta terra. Então nós vemos justamente isso. Por exemplo, a gente tem um exemplo muito interessante sobre isso, que é aquilo que está no livro do Gênesis, onde nós vemos lá na criação do ser humano, toda a criação, Deus diz, faça-se isso, Deus vai dizer, Deus disse, e ali Deus vai criar as coisas. Depois nós vamos ver que na criação do ser humano, Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Esse façamos aqui, essa primeira pessoa do plural, isso na teologia é chamado de plural majestático, que é claro, o autor antigo, quando colocou isso aqui, a gente não pode definir a intenção do autor antigo em colocar isso aqui. Se foi uma coisa que ele, de forma consciente, ele colocou, inspirado pelo Espírito Santo, mas é claro, nós entendemos que é a inspiração do Espírito Santo, porque esse plural majestático ele aparece em alguns momentos muito específicos. Por exemplo, aqui no capítulo 1, versículo 26, no capítulo 3 também vai acontecer, depois do pecado do ser humano, quando o ser humano antes do ser humano ser expulso do paraíso, nós vamos encontrar lá no capítulo 3, versículo 22, então o Senhor Deus disse, eis que o homem tornou-se como um de nós. Então, novamente, a primeira pessoa do plural, aí mostrando o quê? Que Deus, ele não está falando ali como se uma pessoa só, ali já tem uma menção à Trindade. Depois, no capítulo 11 do Gênesis, também vai acontecer a mesma coisa, na passagem da Torre de Babel, onde lá vai dizer, quando o ser humano ele começa ali, Deus vê que o ser humano está querendo construir a torre para chegar até o céu, até a morada de Deus. No capítulo 11, versículo 7 do livro do Gênesis, vai estar escrito assim, vamos descer ali e confundir a língua deles, de modo que não entendam uns aos outros. Então, vamos descer ali. Então, isso, novamente, essa primeira pessoa do plural. Então, nós só conseguimos entender bem esses textos, por exemplo, em Cristo, porque Jesus Cristo que nos anuncia o Pai, nos revela o Pai, nos revela o Espírito Santo e se auto-revela como Filho de Deus. Então, quando nós lemos de forma cristológica esses textos, nós começamos aqui a entender o quê? Que aqui está uma menção trinitária. Que é claro, de repente o autor, de forma consciente, não entendia isso, mas o Espírito Santo pode até ter permitido com que o autor ali escrevesse essas coisas sem muita consciência do que estava escrevendo, para que aquilo ali pudesse ter sido confirmado e sido realizado unicamente na plenitude da revelação em Cristo Jesus. Então, nós vemos justamente isso. Por isso que toda a Sagrada Escritura ela é inspirada por Deus. E o parágrafo 5 vai dizer assim, Deus é o autor da Sagrada Escritura, ou seja, o autor, porque ele inspira. Os agiógrafos, que são esses escritores sagrados, eles são unicamente instrumentos desse autor.
né? Deus usa, né, dos agiógrafos, desses autores, desses escritores sagrados, para que eles, através do seu conhecimento, através da sua cultura, através do seu contato com aquele povo para quem eles estão escrevendo, eles possam escrever coisas com aquela linguagem, para que aquele povo possa entender. Mas é claro que, como é Deus que é o autor das Sagradas Escrituras, nós precisamos também compreender que, além daquilo que o agiógrafo ele quer dizer, né, para aquela comunidade, para aquele povo, inspirados por Deus, ele também traz muitos outros elementos que, de repente, ele nem tinha consciência do significado desses elementos. Mas, como Deus é o autor, Deus ele usa de todas essas circunstâncias para que nós possamos ir aprofundando e ter um conhecimento cada vez mais profundo da verdade de fé. Depois, o texto vai continuar assim: as coisas divinamente reveladas que estão contidas e são apresentadas nos livros da Sagrada Escritura foram redigidas sobre inspiração do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele que fala pelos profetas, pelos patriarcas, né, por esses grandes do Antigo Testamento que tiveram uma intimidade com Deus, né? O Espírito Santo fala através deles. Então, esse Espírito, ele vai ali inspirando, né, no interior de cada um daqueles, para que eles pudessem, né, escrever, relatar aquilo que era essencial, para que pudesse fazer parte, aquilo que eles estavam relatando, para que pudesse fazer parte do conjunto total das Sagradas Escrituras, né? Porque diante do texto sagrado, é claro que o texto sagrado ele é composto de narrativas e de discursos, né? Nós sempre vamos ver isso, desde lá do Gênesis até o Apocalipse, narrativas e discursos, né? Então nós vemos aí, né, certas narrativas, por exemplo, no Antigo Testamento, quando a gente vê lá, por isso que a gente precisa entender bem a Sagrada Escritura, porque na união de toda a Escritura nós conseguimos ali entender a profundidade do ensinamento. Por exemplo, né, quando nos textos antigos, o povo, né, o agiógrafo, né, o escritor ali sagrado, ele vai dizer que, por exemplo, Deus matou os primogênitos do Egito, né? Então, assim, né, se a gente entende mal o texto sagrado, nós vamos começar a dizer que Deus, ele mata, que Deus, ele vai punir. E é claro que isso tudo tem a ver com uma cultura antiga, né? Uma cultura antiga daquele povo, que tinha essa concepção de que o Deus dele era maior do que os outros deuses. E o Deus dele é vitorioso, dá a vitória, entrega o inimigo às suas mãos para que eles pudessem matar os inimigos, né? É claro também que a gente precisa entender um contexto histórico, né, diante de todas essas coisas, porque se nós olharmos bem, né, na antiguidade, né, as coisas não eram resolvidas com diálogo, as coisas eram resolvidas através das guerras, né? Então a gente não pode pegar a Sagrada Escritura de uma forma, entendê-la ou interpretá-la de uma forma anacrônica. Nós precisamos entender o contexto histórico para que a gente não pegue essas palavras e comece a usar essas passagens para argumentar, né, certos erros. Então, por isso nós precisamos ter esse cuidado. É por isso que Jesus Cristo, quando ele veio a esta terra, ele vai dizer: eu não vim abolir a lei, mas vim dar pleno cumprimento à lei e os profetas, né? Ou seja, né, Jesus Cristo, em sua vida, ele que é a palavra viva, ele vem para purificar e para dar um melhor entendimento do texto antigo, do texto sagrado. Então, quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento de Jesus Cristo, muito mais nós vamos ter essa experiência verdadeira com aquele que é a palavra viva. E assim nós vamos conseguindo interpretar de forma melhor e mais profunda, aprendendo a diferenciar o que é obra humana relatada nas narrativas e o que é a obra de Deus. Nós conseguimos diferenciar isso, né? Separar uma coisa da outra, para que nós possamos encontrar, né, nesses textos, né,
o próprio Cristo prefigurado, que vai ter no Novo Testamento a gente pode dizer que essa plenitude do cumprimento da lei e dos profetas, né? Então, nós precisamos entender isso. Por isso que o Espírito Santo é aquele que inspira. Porque também o Espírito Santo, através dos agiógrafos, ele nos ensina tanto de forma ativa, nos dando ensinamentos objetivos, né? Faça isso, né? Dando esses ensinamentos, mas o Espírito Santo também ele nos traz certos ensinamentos de forma, ou a gente pode dizer, né, passiva ou negativa, no sentido de que certas coisas que o povo fez, que foi relatado, e aí naturalmente certos erros que estão, erros do ser humano, do povo, não erros de Deus, mas erro do mau entendimento do povo, da dificuldade do povo entender a vontade de Deus. Então, Deus ele permite que essas coisas também sejam escritas, para que nós hoje, contemplando aquilo que o povo fez na antiguidade, não caiamos no mesmo erro daquele povo. Então, essa também é uma forma com que Deus ele nos ensina, ele nos conduz e ele vai cada vez mais também conduzindo a nossa vida no entendimento mais profundo da lei e dos profetas, né? E é claro que tem a sua plenitude em Cristo Jesus, né? Por isso que é o Espírito Santo que ele inspira o agiógrafo, né? O autor, o escritor sagrado, para que ele possa verdadeiramente colocar ali aquelas coisas que são necessárias para que futuramente nós pudéssemos entender lidas de forma cristológica, em Cristo, né? Então, isso é muito importante. Depois, o texto do parágrafo 105 continua, né? A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, que, escritos sobre a inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus como autor e, nesta sua qualidade, foram confiados à própria Igreja. Então, nós vemos como que aqui, né, o Catecismo ele nos ensina isso, né, que a Igreja ela reconhece o Antigo e o Novo Testamento como textos sagrados, né, como cânones sagrados. Então, nós não podemos dissociar um testamento do outro, porque os dois são Cristo. Cristo prefigurado no Antigo Testamento e Cristo realizado no Novo Testamento. Então, essas duas partes elas se completam. Depois, esses escritos, eles, como dizia, eles foram escritos pela moção do Espírito Santo, né? E foram confiados à Igreja para que ela pudesse realmente guardar e interpretar segundo aquilo que era a obra de salvação. Por isso que o ponto de discernimento, né, o ponto de discernimento para qualquer coisa da nossa vida, da nossa fé, é a cristologia. Porque quando nós entendemos bem uma cristologia, nós conseguimos purificar todos os outros pensamentos, né? A gente consegue entender justamente isso, né? Quando a gente consegue perceber aquilo que são, entender, né, minimamente os dogmas cristológicos, nós conseguimos perceber dentro da Sagrada Escritura o que tem a ver com Cristo e o que não tem a ver com Cristo. E aí a gente consegue ter esse ponto de discernimento, esse auxílio, esse instrumento de discernimento que é a cristologia, né? Porque Cristo é a plenitude da revelação. É através dele que nós temos o verdadeiro entendimento de todas as coisas, né? Depois o texto do Catecismo continua, né? E como o próprio texto aqui, né, vai dizer, né, esse texto sagrado, né, esses cânones sagrados, eles foram confiados à Igreja, né, para que a Igreja, né, movida pelo Espírito Santo, né, é claro que ela recebe, né, ali a autoridade de Cristo, né, para que pudesse interpretá-la, que pudesse guardar a sua essência, né,
para que realmente ela fosse transmitida na sua plenitude à posteridade, né, às outras gerações, né, através desse anúncio da Boa Nova do Evangelho. Então a Igreja, ela é sim guardiã também das Sagradas Escrituras, né? É por isso que a Igreja ela não cessa de estudá-la, de aprofundar, de crescer nesse aprofundamento e entendimento desses textos sagrados, para que cada vez mais e melhor nós possamos usá-los para o nosso bem, né? Para o nosso bem de salvação, para a santidade e para o bem de salvação da Igreja. Depois, no parágrafo 106, vai dizer assim: Deus inspirou os autores sagrados, aliás, os autores humanos dos livros sagrados na redação dos livros, e aqui nós temos uma citação da Dei Verbo, no parágrafo 11, número 11, que vai dizer assim: na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Ele próprio neles e por meio deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que Ele próprio queria. Então veja só, né? Deus ele não anula, o Espírito Santo ele não possui o agiógrafo, né? O escritor sagrado, e ele começa ali a escrever, né? Não, Deus ele inspira, ele move, não tira a liberdade do agiógrafo, usa das qualidades e capacidades dele mesmo para que ele possa escrever aquela comunidade, inspirado pelo Espírito Santo, né? E ali, e é interessante que o texto da Dei Verbo também vai dizer assim, né? Que para que eles fossem considerados como verdadeiros autores sagrados, porque a gente pode dizer também coautores sagrados, né? Porque o autor é o próprio Deus, né? Que inspira pelo Espírito Santo os agiógrafos. E vai dizer que para que eles escrevessem tudo e só aquilo que ele próprio queria, ou seja, né? Tudo e só aquilo. Assim, né? Tudo aqui no sentido é o quê, né? Tudo aquilo que era necessário ser escrito. E só aquilo que ele queria, né? Ou seja, né? Para que o agiógrafo ele não colocasse coisas supérfluas, né? Mas sim relatasse. Então nós podemos dizer que na Sagrada Escritura tudo que foi escrito foi querer de Deus. Deus quis que todas essas coisas fossem escritas. Tanto as coisas que nós podemos dizer, né, boas do povo de Israel, do povo antigo, e também dos apóstolos e da igreja nascente, mas também aquelas coisas não tão boas também, né, que fazem parte dos erros dos homens. Por isso que é interessante, né, porque olha só, se a igreja quisesse, desde lá do início, manipular a Sagrada Escritura, se a gente olhar aí, em geral, os livros, assim, os livros ditos sagrados das outras religiões, em geral, são livros que só trazem coisas boas, né? Então, assim, a igreja lá no início, se ela quisesse manipular, ela tiraria tudo aquilo que são os erros humanos da Sagrada Escritura e ficaria somente com aquilo que era considerado, assim, considerado palavra de Deus, né? Os ensinamentos bons, né? Mas não, a igreja ela entende que tudo é palavra de Deus, né? Que tudo manifesta o ensinamento de Deus, tudo exorta a verdade, tudo corrige o erro, tudo faz com que o ser humano ele possa compreender mais profundamente a sua própria natureza e a natureza de Deus, né? Então nós vemos justamente isso, né? Então por isso que nós precisamos confiar na igreja, né? Confiar em Deus e na palavra de Deus, que nos ensina, né, justamente isso, né? Porque é o próprio Deus que inspira para que o agiógrafo escrevesse tudo e só aquilo que ele mesmo queria, né? Que o próprio Deus queria. No parágrafo 107, vai dizer assim: os livros inspirados ensinam a verdade. Portanto, já que tudo que os autores inspirados, ou agiógrafos, né, assim ditos,
afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Deve-se professar que os livros da Escritura ensinam, com certeza fielmente e sem erro, a verdade de Deus, em vista de nossa salvação, quis que fosse registrada nas Sagradas Escrituras. Então nós temos aqui também outra citação da Dei Verbum, né? Esse documento do Concílio Vaticano II que fala sobre a Sagrada Escritura. Então nós vemos que nós precisamos afirmar, né? É importante afirmar que as Sagradas Escrituras, toda a totalidade dela afirma e anuncia a verdade, né? Anuncia a verdade, porque é o próprio Deus o seu autor. E aí, é claro, como nós dizíamos anteriormente, essa verdade ela é anunciada por um munus profético, mas ela é anunciada de forma, né, positiva e de forma negativa, né? Através dos bons ensinamentos, mas também através do mau comportamento do povo, né? Do povo que é pecador, né? Então nós temos esses dois paralelos, né? Por isso que não se tira os erros do povo antigo, mas mostra o erro do povo antigo para que a posteridade pudesse aprender também com aquele erro. Por isso que essa verdade ela é anunciada de forma positiva e de forma negativa, ou de forma ativa e de forma passiva. É dessa forma, né? Então nós precisamos entender justamente isso, né? E toda a Sagrada Escritura, ela anuncia a verdade de Deus. Depois, no parágrafo 108, vai dizer assim: todavia, a fé cristã não é uma religião do livro, como nós já havíamos dito. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo, para que as Escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão das Sagradas Escrituras. Né? Então veja que aqui, né, por isso que é importante essa meditação da palavra, porque a meditação da palavra ela vai nos conduzindo a essa experiência de união com Cristo, que vai nos abrindo o espírito, né? Essa faculdade interior que nós temos, vai nos abrindo o espírito à compreensão profunda da Sagrada Escritura, né? Por quê? Porque o espírito, né, é o âmbito mais profundo da natureza humana, né? Por isso que nós vemos lá, né? São Paulo ele diz que o ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito. Ele vai até colocar, né, espírito, alma e corpo, né? É como se ele partisse do mais profundo, daquilo que é o âmbito mais profundo do ser humano, para o âmbito mais superficial, que é o corporal. Então, quando diz que Cristo, né, a palavra viva, a palavra eterna de Deus, a palavra viva, é ela que abre o espírito, ou seja, é ela que abre o mais profundo do ser humano para a compreensão da Sagrada Escritura. Então, por isso que falava lá anteriormente, né, que Jesus Cristo é a chave de entendimento da Sagrada Escritura, porque tudo anuncia a Ele, tudo nos conduz a Ele e tudo nos faz levar a Ele para nos unir a Ele mesmo. Por isso que na Sagrada Escritura, né, Deus inspirou que os antigos, no Antigo Testamento, prefigurassem através dos fatos, através das palavras, através das figuras que surgem no Antigo Testamento. Lá, o Antigo Testamento fosse prefiguração de Jesus Cristo. E o Novo Testamento, ele é realização de Jesus Cristo, né? Então nós vemos justamente isso. E a chave para que nós possamos entender a Sagrada Escritura é sempre a chave cristológica, porque a Sagrada Escritura inteira, o Antigo Testamento, ele anuncia a primeira vinda de Cristo. E o Novo Testamento, ele vai anunciar a segunda vinda de Cristo. Então nós vemos que os dois testamentos, eles anunciam a mesma coisa, nos conduz na mesma direção, nos faz cada vez mais alcançar a mesma meta, que é o reino de Deus.